Olá, sejam bem-vindos à sexta aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o que tem de objetos de conhecimento nesta aula? Essa aula é número 6, objetos de conhecimento. Criação e fruição artística no circo. Exploração de elementos visuais, sonoros e culturais. Detalhamento. Apreciação e criação de elementos visuais e sonoros para o circo. Análise de vídeos de espetáculos circense com foco nos aspectos visuais. Cenário, figurino, maquiagem, iluminação. E sonoros. Música, sonoplastia. E vamos dar início a esta aula. Bem, mais uma vez iniciamos nossa aula num picadeiro. Então, o que é o picadeiro? O picadeiro, ele é o centro absoluto do circo. É o espaço onde tudo acontece. Circular por essência, como vocês estão vendo, ele favorece a proximidade entre artista e público, eliminando barreiras e intensificando o impacto visual das apresentações. É no picadeiro que a história se desenrola e as habilidades são reveladas e que o espectador é convidado a participar desse ritual coletivo de imaginação e surpresa. Ora, vocês sabem que o circo é uma arte cênica. E a arte cênica, para acontecer, ela precisa da interação do público. Então, esses artistas, além de ter habilidade, a prática, eles têm que emocionar o público, certo? Então, tudo que acontece no circo, ele tem que fazer com que o público se emocione e interaja também com o espetáculo. Então, vamos ver o que é o circo. O circo é uma das mais fascinantes e completas formas de arte, pois combina habilidades técnicas extremas com uma profunda expressão artística. Bem, além dos artistas circenses ter uma técnica, uma habilidade muito grande, muitas práticas, anos e anos praticando, ele tem que ter o quê? Essa expressão artística, ou seja, convidar o público a se emocionar com o espetáculo. Então, criar arte no circo é um processo que integra observação, imaginação e pesquisa. Então, o circo é uma arte que exige constante inovação, equilibrando a tradição circense com novas linguagens cênicas, visto que o circo ele é itinerante, ou seja, ele passa de cidade em cidade. Então, cada vez que os artistas circenses passam por uma cidade, ali tem culturas diferentes. Então, esses elementos culturais, eles revelam a diversidade e a riqueza do circo, influência de diferentes povos, tradições e contextos sociais, aparece no modo de vestir, das histórias contadas, nas técnicas utilizadas e até na forma como o espetáculo se organiza. Ora, vocês sabem que o circo é muito antigo, é uma das manifestações artísticas mais antigas. Ele já passou pela Grécia, por Roma antiga, e lá na Idade Média, lá com os saltimbancos, ele era considerado até uma arte profana, visto que não fazia parte das manifestações artísticas da igreja, que controlava todas as artes. Então, dando prosseguimento dos elementos culturais, certo? Vamos agora falar sobre o circo tradicional e o contemporâneo. Bem, o circo tradicional, ele se estrutura predominantemente a partir de demonstração de habilidades físicas e do risco real como elementos centrais do espetáculo. Já o circo contemporâneo, clássico, o foco para a dramaturgia e a teatralidade é a experimentação artística. Então,
os circos tradicionais, a arena circular é a figura do mestre de cerimônia, e a presença da família circense é a organização numérica dos atos que constitui um modelo espetacular caracterizado pela fragmentação e pela valorização técnica. Então, aí nós estamos vendo um pesquisador, certo? Que ele foi um pioneiro, certo? Nas pesquisas circense. Ele é um professor emérito, ele recebeu honras por isso, ele é lá de Toronto. Então, vamos falar agora sobre o circo contemporâneo. Especialmente incorpora referência da dança, do teatro, das artes visuais e de manifestações populares, criando produções híbridas e inovadoras. Agora vamos falar sobre a hibridização das linguagens. Bem, típica do circo contemporâneo redefiniu a gramática cênica circense, integrar dança, teatro, dramaturgia visual e a tecnologia digital. No lugar da sequência de números independentes, surge uma estrutura narrativa contínua com unidade estética e conceitual. Ou seja, no circo tradicional, há uma sequência numérica, ou seja, tem o apresentador, tem os artistas do trapézio, depois vem o mágico, o palhaço. Então, sempre é uma sequência, certo? E tudo isso é fragmentado. Já no circo contemporâneo, há uma narrativa. Então, o espetáculo ele segue adiante, certo? É uma teatralidade. Então, a criação artística no circo ele envolve o desenvolvimento de atos fundamentais, que são originais, tecnicamente desafiadores e cheios de significados. E vamos falar agora sobre a fruição artística, que é a experiência do público que vai além de apenas ver o espetáculo, mas também a emoção e o risco e a beleza da performance de um ambiente. Então, a fruição artística não basta apenas o público assistir a um espetáculo com técnica. Então, os artistas eles têm que emocionar o público em geral, certo? Vamos agora analisar os elementos visuais do circo. Bem, os elementos visuais do circo compõem uma linguagem própria, marcada por cores vibrantes, formas ousadas e símbolos que juntos criam um universo de fantasia. Então, como vocês podem ver aqui, todos esses elementos visuais do circo, ele tem um significado. Ali no teto, vocês observam uma lona colorida, que tem também um significado simbólico. Todo o cenário, por exemplo, quando um mágico entra num circo, ali tem um cenário próprio, por exemplo, tem um número circense em que o mágico ele serra uma bailarina, por exemplo. Então, ali tem um cenário. Então, cada momento, esse cenário ele vai se modificando conforme os artistas circenses entram nessa arena aqui, nesse picadeiro. Então, tudo isso tem uma forma, um símbolo, certo? Todos esses elementos visuais, eles são simbólicos. Então, a cenografia circense é a área responsável por conceber, organizar e criar todos esses elementos visuais espaciais que compõem o ambiente do espetáculo no circo. Ela envolve a criação de cenários, a disposição da arena, o uso de estruturas como lonas, trapézios, como vocês podem ver lá em cima, certo? A estrutura do picadeiro, além da seleção de cores, iluminação e adereços que reforçam a estética circense. Então,
tudo isso, toda essa cenografia, ela tem um simbolismo muito grande, desde as cores e todo, a estrutura, até vamos dizer, esse cenário circular. Então, diferentemente da cenografia teatral tradicional, a cenografia circense, ela precisa ser funcional, versátil e segura, permitindo a mobilidade dos artistas, a rápida transformação das cenas e a execução de números acrobáticos, musicais e cômicos. Então, toda essa cenografia ela tem uma funcionalidade, diferentemente do cenário de um teatro, que ele pode ser imóvel. Por exemplo, uma apresentação teatral, ela acontece, por exemplo, lá na Idade Média. Então, o cenário vai ser, por exemplo, um castelo. Então, tudo isso ali é imóvel. Já no circo, não. Tudo isso tem que ter uma funcionalidade. Então, a cenografia circense é a área responsável por conceber, organizar e criar todos os elementos visuais e espaciais que compõem o ambiente do espetáculo no circo. Ela envolve a criação de cenários, a disposição da arena, o uso de estruturas como lonas, trapézios e picadeiro, além de seleção de cores, iluminação e adereços que reforçam a estética circense, como já foi falado. Então, como eu já falei, a cenografia ela tem que ser funcional, certo? Dando continuidade. O objetivo da cenografia é potencializar a narrativa e a magia do espetáculo, guiando o olhar do público e criando um ambiente imersivo onde a fantasia e o extraordinário ganham forma. Bem, como eu já falei, o picadeiro, todo esse cenário aqui, ele é simbólico, ele representa o coração do círculo, um ponto de encontro onde todas as performances ganham intensidade e profundidade. Seu formato circular estimula a proximidade e a união entre o artista e os espectadores, criando uma experiência visual de 360 graus, como vocês podem ver. Então, todas as atrações, ela tem que emocionar o público, além de ter muita habilidade, como eu já falei. Bem, vamos falar agora sobre a lona, lá do teto dos circos. Então, a lona ela funciona como um marco visual emocional. Ela anuncia a festa, a alegria e a promessa de um espetáculo extraordinário, enquanto sua estrutura protege artistas e espectadores das intempéries, ou seja, das tempestades, do sol quente. Então, ali, os artistas e o público estão protegidos da intempérie. Então, essa aluna, ela cria a sensação de estar entrando em um espaço sagrado, quase secreto, onde o cotidiano fica do lado de fora e a fantasia ganha forma. Talvez o símbolo mais reconhecível do circo é o primeiro convite ao encantamento. Suas faixas vermelhas, ou amarelas ou azul, destacam-se na paisagem, indicando que ali existe um espaço onde o impossível acontece. A lona, então, além da lona, nós temos os mastros. O que é o mastro? Vocês estão vendo aqui o mastro bem aqui, certo? Nesse canto aqui do vídeo. Eles são colunas silenciosas, importantes, que garantem a estabilidade da lona e possibilitam a existência desse universo itinerante. Elas compõem a estética interna, servindo também como suporte para equipamentos, luzes e números aéreos que levam o espetáculo para além do solo. Sua presença imponente garante que a lona permaneça tensionada, protegendo artistas e público sobre o mesmo teto colorido. Vamos falar agora sobre as cortinas circenses. Bem, as cortinas circenses, elas são elementos cenográficos compostos por tecidos que delimitam a paisagem entre o picadeiro e os bastidores. Funcionam como recurso visual e simbólico, capaz de separar o mundo real do universo mágico do circo.
E aí que vocês podem ver essa cortina aqui. Geralmente elas são coloridas, volumosas e expressivas. As cortinas elas fazem parte da identidade estética do circo e contribuem para a criação de ambiente lúdico e teatral. Então, elas são elementos cenográficos compostos por tecido que delimitam a paisagem entre o picadeiro e os bastidores. Funcionam como um recurso visual e simbólico capaz de separar o mundo real do universo mágico do espetáculo, como já foi falado. Então, é aqui que acontece o espetáculo circense, ou seja, os artistas ficam aqui na cortina. Então, essas cortinas, elas desempenham o papel de guardiãs do mistério. Elas se abrem e se fecham, anunciando começos e fins, revelando ou ocultando o que está por vir. Então, os artistas circenses, geralmente, eles passam por essa cortina, revelando que é mistérios para que o público se emocione com cada atração, certo? Então, as cortinas, elas funcionam como fronteiras simbólicas entre o mundo real e o mundo mágico do circo, despertando no público a expectativa e a curiosidade pelo que se esconde atrás dos seus tecidos. E agora vamos falar dos trapézios circenses, como vocês podem ver lá em cima, eles são aparelhos aéreos compostos por uma barra horizontal presa a duas cordas ou cabos fixados em pontos elevados da estrutura do circo. Utilizado por acrobatas, eles permitem movimentos de balanço, saltos, giros e transições aéreas. O trapézio é um dos símbolos mais tradicionais do circo, associado à leveza, coragem e virtuosismo dos artistas que desafiam a gravidade. E aqui nós temos, certo, os trapezistas aqui dos circos esmircos, ou seja, esse circo aqui, ele é um espetáculo circense, ele é feito por artistas jovens que são treinados. Geralmente esses artistas, eles vão fazer parte do Circo de Solé. Então é um número circense em que eles se vestem com um brilho espetacular. Então eles são treinados jovens, certos e adolescentes, e com muita técnica ele se apresenta, que é um estilo, certo, de espetáculo, de trapézio, e, como eu já falei, geralmente eles são contratados também para o Circo de Solé. Então, esse número de trapezista, ele tem um risco, certo, a serviço da arte. Então, a proeza técnica, o voo no trapézio, o malabarismo é mantida em alto nível, mas passa a ser um instrumento para a emoção e o significado, e não o objetivo final. O uso de luz e sombra no picadeiro pode modificar a percepção do ambiente e gerar diferentes climas, desde a leveza cômica até o mistério de uma performance acrobática. Então, aqui estão as luzes circenses, então ela tem um papel fundamental em cada espetáculo, certo? Cada artista, quando está ali, ele precisa dessa iluminação, visto porque a luz ela tem uma missão de transformar cada instante em espetáculo. Ela não serve apenas para iluminar, mas para guiar o olhar do público, destacando o que é essencial e ocultando o que deve permanecer em segredo. Cada foco, cada cor e cada movimento luminoso, ele é cuidadosamente pensado para criar a atmosfera, a emoção e a surpresa. E agora vamos falar sobre os elementos sonoros do circo.
Eles funcionam como guias emocionais. A música dita o ritmo das acrobacias, reforça o humor nas cenas de palhaçaria e cria suspense para números arriscados. Além da música, efeitos sonoros, passos exagerados, quedas cômicas, batidas sincronizadas, complementam a narrativa e ampliam a expressividade dos artistas. Vamos ouvir agora um áudio de uma música circense para emocionar o público. Vamos ouvir um pouco? Então, cada atração, cada artista tem um número diferente ali apresentando, então a música também, ela se diferencia em cada espetáculo. Então a música no circo, ela é muito mais do que um acompanhamento, ela é a estrutura rítmica da acrobacia. Ao observar, por exemplo, um vídeo, podemos analisar o tempo, que é a velocidade, o clima e a emoção. Então, cada espetáculo ele tem um tom de música que define o clima, um tema melancólico. Ele pode transformar uma queda de tecido em uma dança dramática. Um tema de jazz, por exemplo, é divertido, transforma um erro em piada. Então, o sonoplasta ele tem que estar muito atento para cada apresentação ali circense. Então, essa música, ela acompanha o tempo da performance. Uma música mais lenta pode destacar a graciosidade e a dificuldade técnica. Enquanto uma música rápida, ela cria uma tensão e excitação, como em números de malabarismo ou voos. E vamos agora analisar um espetáculo circense com foco nos aspectos visuais. Observe o cenário, o figurino dos artistas, o palhaço e apresentador, a iluminação e a sonoplastia. E vamos ver um make-off, por exemplo, um palhaço se maquiando, certo? Desde o camarim até o espetáculo. Então, nós convidamos aqui um professor aqui do Centro de Mídia que vai representar um palhaço. Então, vamos assistir. Então, nós mostramos aí vários espetáculos circenses. Então, vocês observaram ali que cada momento, cada cor, cada detalhe, cada textura, elas contribuem para a narrativa do espetáculo, tornando cada figura mais memorável. Vocês viram aí as cores, a figura do palhaço, a iluminação. Bem, agora que nós vamos ver o make-off do professor, certo? O professor aqui do Centro de Mídia, o professor Dário, que representou um palhaço. Então, observe aí cada detalhe também, desde o make-off da maquiagem até a apresentação lá no picadeiro. Então, vamos assisti-lo? Respeitável público, com vocês o palhaço Pupunha!
Então, vocês observaram ali todos os elementos do circo, desde a maquiagem do palhaço, o vestimento, o figurino, a iluminação, a sonoplastia, então tudo ali envolvendo ali o público em geral. Então, o ponto central da maquiagem, como vocês viram ali do palhaço, o nariz vermelho, ele é o símbolo universal do palhaço. Ele representa o coração do personagem, sua vulnerabilidade e a capacidade de encontrar alegria mesmo nas situações mais simples. E vocês viram ali o palhaço muito triste antes dele produzir a maquiagem. Depois que ele estava maquiado, ele começou a ficar feliz, alegre. Então, a maquiagem do palhaço tradicional, ou seja, o cara branca, ele simboliza historicamente a autoridade, o poder e a aristocracia. Esse tipo de palhaço é conhecida como clown ou branco, representa a figura que está no comando, na dinâmica cômica. Então, a maquiagem no circo contemporâneo é uma forma de arte cênica expressiva que evoluiu dos estilos tradicionais para criações mais abstratas, glamorosas e conceituais, frequentemente usando técnicas de luz e sombra e efeitos especiais para construir a identidade do personagem. E aqui nós temos os personagens do Circo du Soleil, vocês podem observar aí o figurino deles, ou seja, aqui nós temos o espetáculo Alegria, certo? Que é uma releitura de um show clássico marcada por acrobacias emocionantes, uma trilha sonora icônica, figurinos surreais e cenários vibrantes. Bem, essa história do Circo du Soleil, desse espetáculo Alegria, o trama da história central gira em torno de um reino sem rei e a disputa pelo poder que se instala. Um bobo da corte tenta assumir o trono, enquanto uma nova geração, representando a juventude e a esperança, desafia a velha ordem. Então, durante essa aula, vocês conseguiram observar toda a estrutura do circo. Então, cada um elemento, ele tem um significado. A lona colorida, que pode ser vermelha, azul ou verde, ela tem um simbolismo de alegria, ela anuncia que o circo está chegando em determinada comunidade. E alguns circos, eles são itinerantes, eles não ficam só numa cidade, eles viajam. Então, de acordo com essas viagens, eles vão adquirindo ali a cultura de cada localidade. Alguns artistas, por exemplo, lá do circo tradicional, são verdadeiras famílias. Então, essas famílias, o nome do circo é o nome da família, certo? E os espetáculos, por exemplo, desse circo tradicional, eles são fragmentados, por exemplo, mas sempre uma ordem cronológica. Tem a apresentação, aí tem os trapezistas, tem os palhaços, ou seja, tudo numa ordem. Já no circo contemporâneo, a história, vamos dizer assim, os personagens são teatrais, como vocês podem ver, eles contam uma história. Então, há muita técnica, há muita tecnologia ali, então, diferentemente do tradicional. E vocês sabem que antigamente o circo tradicional, ele usava animais, e hoje em dia a proteção de animais não permite, visto que muitos animais, eles sofriam agressões, certo? Então, hoje, o circo, tanto tradicional quanto contemporâneo, eles não utilizam mais essas técnicas, por exemplo, esses números com animais. Então, hoje nós vimos os elementos, o significado. E também observamos que o palhaço, ele usa uma máscara, mesmo que ele esteja triste, a partir do momento que ele coloca a maquiagem ali, ele se transforma, certo? Então, todo o circo tem um simbolismo, já que se trata de uma arte cênica, além da técnica, das habilidades dos artistas, ele tem que emocionar o circo, tanto os elementos quanto a iluminação, a cenoplastia, tudo. Então, tem que ter essa sintonia entre artista e público.
Então, dessa forma, nós chegamos ao fim dessa aula.